que é esse pensamento de Descartes. Duvidar aqui, tá, gente, é exatamente explorar uma alternativa. Seguindo o texto, né? Agora, pois que meu espírito está livre de todos os cuidados e que conseguir um repouso assegurado numa pacífica solidão, aplicar-me-ei seriamente e com liberdade em destruir em geral todas as minhas antigas opiniões. Ora, não será necessário para alcançar esse desígnio provar que todas elas são falsas, o que talvez nunca levasse a cabo. Mas, uma vez que a razão já me persuade de que não devo menos cuidadosamente impedir-me de dar crédito às coisas que não são inteiramente certas e indubitáveis, do que as que nos parecem manifestamente ser falsas, o menor motivo de dúvida que eu nelas encontrar bastará para me levar à rejeitar todas. Bom, esse texto aqui, que eu li de um pouco mais direto, né, a gente pode comentar aqui exatamente os cuidados, né, que agora ele vai, aliás, vai mostrar exatamente todo o procedimento que ele vai exercer ali na sua pacífica solidão. Ele vai pensar por conta própria. Essa pacífica solidão mostra muito um aspecto exatamente do pensar por si mesmo, sabe, gente? É importante destacar esse aspecto aí da pacífica solidão, porque não é uma coisa do tipo que você está seguindo opiniões de outros. Você pensar por si mesmo enquanto sujeito pensante, não seguir antigas opiniões, criticar. Ali ele fala de destruir mesmo, sabe? De destruir antigas opiniões. E esse texto aqui, mais adiante, que nós estamos lendo, esse texto já comenta o ponto principal que vai envolver toda a sequência aí de raciocínios que a gente vai estar seguindo mais adiante. O ponto principal aqui é exatamente a palavra dúvida, certo, gente? Dúvida, antes de mais nada, aqui, ó, dúvida. Se você tiver um menor motivo de dúvida em relação a alguma coisa, você não pode se entregar completamente em relação a ela. Nós temos, então, o seguinte, esse procedimento que, se tiver um mínimo motivo de dúvida, tá, você vai rejeitar. Ou seja, o procedimento de Descartes é o seguinte: eu só vou confiar naquilo que for a única alternativa possível, tá bom? Se eu for capaz de explorar uma alternativa para aquilo ali, então aquilo ali será uma dúvida, tá? Vai se criar uma dúvida, e, portanto, aquele pensamento A lá, aquele pensamento número 1 lá, que foi afirmado, eu vou ter que rejeitar. Fui capaz de explorar uma alternativa? Então a coisa está errada. Tá? Fui capaz de duvidar? Então a coisa está errada. Pensa mais ou menos dessa maneira. Okay? Então, seguindo, a gente tem lá: e para isso não é necessário que examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito, né? Aqui bem no meio aqui do texto, né, gente? Eu não li o parágrafo inteiro. Então, e para isso não é necessário, né, a respeito desse procedimento dele, de duvidar, para isso não é necessário que examine cada uma em particular, o que seria um trabalho infinito. Imagina, você buscar cada afirmação, né, de todos os cientistas, todos os filósofos, ao longo de todos os tempos, seria um trabalho infinito. Né? Então não dá para, cada afirmação tentar explorar uma dúvida para ver se o negócio dá certo. Não, é claro que não dá para fazer isso. Aí ele vai lá e segue. Mas, visto que a ruína dos alicerces carrega necessariamente consigo todo o resto do edifício, dedicar-me-ei inicialmente aos princípios sobre os quais todas as minhas antigas opiniões estavam apoiadas. Isso é bem interessante, o seguinte, para refletir sobre os princípios. Quais são os princípios de todo conhecimento humano? Se eu me dedicar aos princípios, eu já estou me dedicando aos alicerces, e se eu destruir os princípios, os alicerces, vai tudo ruir, vai tudo cair por terra. Não preciso ficar preocupado com cada afirmação, mas eu posso ir diretamente nos princípios, na base do conhecimento, na base de qualquer conhecimento, e uma vez que eu estou questionando a base, né, eu já estou conseguindo explorar uma alternativa a respeito da base. Várias afirmações, infinitas afirmações que estavam em cima daquela basezinha ali, vai cair por terra.
ok? A questão, então, de explorar uma alternativa já pode ser suficiente para você derrubar aquele pensamento nessa linha de pensamento cartesiano, tá, gente? Nem todo mundo vai seguir uma linha de pensamento assim, mas é só para a gente explorar, para a gente pensar também que a gente, explorando a alternativa a respeito dos princípios do conhecimento, eu vou poder ter lá uma, digamos assim, uma rejeição de tudo aquilo que está depois, que vem se seguindo daqueles princípios. Se eu rejeitar os princípios, eu rejeito também o que se segue deles. Então ele vai lá e vai dizer o seguinte: de sorte que é necessário que interrompa e suspenda doravante meu juízo. Repare aí a expressão suspenda o juízo, meu juízo, tá? Sobre tais pensamentos, e que não mais lhes dê crédito, que não mais lhes dê crédito, como faria com as coisas que me parecem evidentemente falsas, se deseja encontrar algo de constante e de seguro nas ciências. Repare que o desejo dele é exatamente esse. Então, repara aí, desejo encontrar, né, algo de constante e de seguro na ciência. Esse é o objetivo dele, né, com todo esse método. Ele não estava querendo encontrar, relativizar as coisas. Ele estava querendo encontrar algo de seguro. Mas o que acontece? Precisava ser alguma coisa que seja indubitável, né? Que ele não seja passível, né, nem sequer passível de suspender o juízo. E aí vem a questão aí de quando você coloca uma coisa em dúvida, repara, você abre alternativas, tá? Como eu falei. E ele comenta exatamente aí de suspender o juízo, que é um ato em que você não consegue decidir. Suspender o juízo é suspender o julgamento de qual é o certo e o errado. Você tem duas alternativas, dois caminhos, e você não consegue decidir qual é o certo e qual é o errado. Então você suspende o juízo. Esse ato de suspender o juízo é um ato típico dos céticos, ok? Ele está exatamente levando o ceticismo ao extremo, a ponto de dizer que é possível você duvidar até mesmo da matemática e não resta mais nada, ok? E aparentemente tudo isso deveria ser descartado porque não sobra nada, né? Não sobrou nada para que a gente possa dizer como verdadeiro. Negou a matemática, parece que a gente já negou tudo o que existe, tudo que pode ser pensado. Seguindo aí, né, no número 11, a gente tem: mas não basta ter feito mas não basta ter feito tais considerações. É preciso ainda que cuide de lembrar-me delas, pois essas antigas e ordinárias opiniões ainda me voltam a miúde ao pensamento, dando-lhes a longa e familiar convivência que tiveram comigo e o direito de ocupar meu espírito malgrado meu, e de tornarem-se quase que senhoras de minha cabeça. Então, repare que esses pensamentos voltam e querem dominar ele de qualquer jeito. E jamais perderei o costume de aquecer a isso e de confiar nelas, enquanto as considerar como são efetivamente, ou seja, como duvidosas de alguma maneira, como acabamos de mostrar, e todavia muito prováveis. Todavia muito prováveis. Interessante aqui, ó. E todavia muito prováveis. Tá? A questão assim, são duvidosas, mas são prováveis. Repara, a questão do ser possível ainda. Você não está descartando totalmente a coisa. Tá? De sorte que se tem muito mais razão em acreditar nelas do que negá-las. Ok? A questão ainda do prováveis, possíveis. Tá bom? Eis porque penso que me utilizarei delas mais prudentemente, se tomando partido contrário, empregar todos os meus cuidados em enganar-me a mim mesmo, fingindo que todos esses pensamentos são farsas imaginários. Até que, tendo de tal modo sopesado meus prejuízos, eles não possam inclinar minha opinião mais para um lado do que para o outro. Repara, esse ponto aqui é muito interessante, né? Você inclinar uma opinião mais para um lado do que para o outro, ok? Gente, isso é muito interessante porque a gente está falando aqui exatamente de lados, né? Como se existissem dois lados e você está seguindo mais para um lado do que para o outro. Exatamente isso que a gente tem comentado aqui quando a gente
divide, né, em duas vias lá, os caminhos, né, para um lado ou para o outro. Você vai seguir esse caminho, né, tendo todo o cuidado, agindo de uma forma mais prudente, até que você realmente pese todos os prejuízos. Você está levando até o limite para que realmente ali você tenha garantia dos conhecimentos que você está tendo. Então você está levando ali ao limite esses dois lados, tanto o lado A para o lado B, encontrar critérios para separar um lado do outro. Enquanto você não conseguiu, de verdade, encontrar critérios assim, você vai fixar a sua opinião, principalmente na suspensão do juízo. Vamos seguir aqui, né? Pois estou seguro de que, apesar disso, não pode haver perigo nem erro nesta via, e de que não poderia hoje exceder demasiado a minha desconfiança, posto que não se trata no momento de agir, mas somente de meditar e de conhecer, né? Reforçando aí aquele aspecto, né, que se tratam de meditações. E a vida ordinária, na vida prática, a gente não consegue duvidar sempre, não. Se você realmente levar as coisas na vida ordinária, essa dúvida você não vai conseguir, né? Simplesmente não dá. Você tem que confiar nas coisas. Você começar a duvidar de que o chão seja verdadeiro ou não, se o chão é firme ou tem um buraco ali escondido, né? Tipo, sei lá, tem um buraco por debaixo do piso, alguma coisa assim. Que se você botar o pé, você vai cair, né? Cara, se você começar a explorar alternativas desse tipo, né, o chão tá firme ou ele tá com um buraco por baixo. Cara, você não vai viver. A verdade é que você nunca vai viver. Na prática, a vida prática não tem como. Você acaba sendo arrastado pelo ritmo do dia a dia. Pensar aí, por exemplo, na comida, né, cara? Comprar pão, comprar, sei lá, um alimento qualquer que você compra lá no supermercado, você tem que confiar que aquele alimento foi produzido de uma maneira segura, confiável, né? E aí? Dá para confiar plenamente nos alimentos ali que são feitos para você? Se você não confiar, você não come nada e você simplesmente morre de fome. Então, você vai ter que confiar. E aí? Como é que fica? Né? Então, a vida ordinária ela vai te arrastando. O ritmo da vida ordinária ela te impede de ficar duvidando sempre. Não tem como. Tá? Na prática, você acaba tendo que confiar muito nas pessoas, né? Ter o máximo de acabar se entregando muitas das vezes. Né? Mas aqui a gente está falando só de uma meditação. Quando se fala de uma meditação, é o quê? É só uma atividade intelectual abstrata aqui, pensando sobre a vida, refletindo sobre seus princípios, seus conceitos, e não falando de coisas muito práticas, ordinárias da vida, que senão não tem como. Né?